Fala minha galera, tudo beleza com vocês? Gente, na aula anterior eu falei um pouco sobre a tabela periódica, então a galera que quiser dar uma olhada, eu vou estar disponibilizando aqui no link do vídeo e dando continuidade ao assunto, que é um assunto muito abrangente. Então a gente vai falar nesse vídeo sobre o diagrama de Linus-Pauling, que eu vou lançar diversos vídeos falando sobre esse diagrama, que ele é tanto que um pouco complexo, é bastante visto em provas de vestibulares. A galera que está se preparando aí tem que manjar um pouco sobre esse assunto, porque ele é muito cobrado também. Então a gente vai dar início a alguns estudos, porque embora ele seja um pouquinho complexo, ele não é difícil, dá para a gente entender bacana sobre o que é que se pede em relação a esse assunto, tá? Bom, a gente sabe que o diagrama de Linus-Pauling é uma importante ferramenta utilizada na química para prever várias características e propriedades de um átomo. A gente sabe que cada átomo de cada elemento na tabela periódica, eles têm um número diferente de elétrons. Então, o diagrama de Linus-Pauling vem para trabalhar exatamente essas orbitais desses elétrons de cada elemento. Então, a gente vai ver mais pela frente como é que essa coisa funciona, tá? Então, vejamos como as regiões do átomo estão organizadas. Ela trabalha regiões do átomo, né? Eles dividem em níveis. O que é esses níveis? O átomo ele apresenta um total de 7 níveis, apresentados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada um com uma quantidade específica de energia. Eu tenho uma tabela aqui, tá? Níveis ou camadas, como pode ser chamado, né? Eu tenho a camada K, L, M, N, O, P e Q. A quantidade máxima de elétrons que cada camada dessa vai comportar são: a camada K vai comportar 2 elétrons, a camada L vai comportar 8 elétrons, a camada M vai comportar 18, a camada N 32, a camada O 32, a camada P 18, a camada Q 8. O que isso significa? Por exemplo, a camada M comporta 18 elétrons, como vocês estão vendo aqui. Se eu for fazer a distribuição, ela pode chegar a 19? Não. Mas ela pode ser 16, no caso de uma distribuição? Sim, pode. Por quê? Porque ela pode faltar, mas não pode passar. No caso, se passaria da camada M, já ia para uma outra camada, que seria a camada N. Então, é um exemplo básico aqui que a gente também vai ver isso. E depois dos níveis, tem também os subníveis, né? Que são, cada nível apresenta uma quantidade específica de subníveis, que são representados apenas por 4 letras, S, P, D, F, como vocês podem ver aqui, tá? Então, o subnível S comporta 2 elétrons, subnível P 6, o subnível D 10 e o subnível F 14, ou seja, vai ser S2, P6, D10 e F14. Vai ser sempre assim, não, como eu falei anteriormente, pode faltar, mas não pode passar desses números aí que o diagrama determina, tá? Então, de acordo com essas informações, a gente tem aqui o que o Linus-Pauling determinou, né? Uma projeção, uma camada. Como eu falei anteriormente, eu vou até pegar essa folha e comparar aqui, tá? Olha aí, ó. Os subníveis ou camada K comporta 2 elétrons, a camada L 8 elétrons. Aí olha, mas como o nível S só comporta 12 e aqui eu tenho que ter 8, vou para o nível P, que é 2P 6, como fica aqui, que vocês estão vendo na camada L. Assim, para a camada M, né? 3S2, 3P6 e 3D10. Então, assim você pode ver como é que vai se dando a distribuição desses elementos. Aí eu tenho a camada N, M, N, O e assim por diante, tá? Repara aqui que cada subnível SPDF está de acordo com o que ele pede aqui. E cada camada, aqui também, né? Se você for somar esses dois números de cima, não vai passar desses números que estão aqui. Então, foi a partir daí que o Linus criou
esse diagrama, tá? E outra observação que vocês podem ter notado são as setas na diagonal, né? O que é? Porque a distribuição vai se dar daqui para cá, para onde a seta está indicando. Depois que terminar, volta do começo, terminou, volta do começo, terminou, volta do começo a distribuição. E assim por diante vai se dar a distribuição. Para ficar uma coisa mais clara, vamos dar aqui um exemplo, né? Para fazer a distribuição eletrônica dos elementos. Por exemplo, aqui eu tenho o magnésio que tem 12 elétrons na sua camada, tá? Eu vou fazer bem aqui, ó. Vou pegar outro pincel aqui, tá? Por exemplo, aqui o magnésio. E comporta 12 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição do magnésio aqui para vocês perceberem como vai ficar, tá? Então, colocando o diagrama de novo aqui. Vamos lá, desde o início da seta. 1, S2, terminou a seta 2, S2, terminou a seta 2P6. Repare que eu já tenho 2 aqui, com mais 2 aqui, 4, com mais 6 aqui, 10. Para o magnésio vai faltar 12, faltar 2 elétrons aí no caso, né? Eu já tenho 2P6, então 3S2. E assim se deu a distribuição eletrônica do magnésio. Vamos pegar um outro exemplo aqui, para ficar mais claro. Por exemplo, o fósforo. Ele comporta 15 elétrons, né? Então, vamos fazer a distribuição dele. Vamos lá. Vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, olha aqui, 3S2, 3P. Como aqui eu tenho 2, 4, 10, 12 e preciso de 15, né? Então, em vez de ser 3S2, né? Então aqui vai ficar 3P, vamos lá, 2, 4, 10, 12, 13, 14, 15. Então 3P3, tá? Como pode reparar aqui, o P ele comporta 6, mas como aqui só comporta 15, então vai ficar, para completar certos 15, vai ficar 3P6, tá? Outro exemplo aqui que nós vamos dar é também do elemento níquel, tá? O níquel ele comporta 28 elétrons na sua camada. Então, vamos fazer a distribuição dele. Vamos lá. Então, ficaria um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vamos parar aqui, vamos dar uma contada. É sempre importante isso, galera. Sempre que a gente for trabalhar, a gente tem que contar esses números aqui para ver se já está se aproximando desse elemento aqui. Vamos ver. 2, 4, 10, 12, 18, né? 3P6. Aí eu tenho 4S2, que dá 20. Aí, ó, 3D2. Vamos computar de novo? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Então, 3D, 8. 28, tá? Mas aqui, esse 3D aqui vai ficar 10, né? Pois é, comporta 10. Mas como o número de elétrons do níquel é 28, então aqui, para completar os 28, só precisei usar 8, tá? Então, é assim que se dá o diagrama. E uma atenção, galera, em relação a isso, que ele é um pouco chatinho em relação a esse esquema que eu expliquei para você, né? Aqui, aqui, por exemplo, o 4S2 ele vem na frente do 3D10. Então, na hora da distribuição, é isso que complica um pouco a galera. Então, eu peço que sempre você conte os números de elétrons aqui em cima quando você for fazer a distribuição. Veja quantos números de elétrons o elemento está precisando, para assim você poder chegar ao resultado correto da questão. Porque, como vocês perceberam aqui no exemplo do fósforo, eu me enrolei um pouquinho. Por quê? Porque a gente tem que ir contando com calma para a gente poder fazer corretamente a nossa distribuição. Galera,
Era isso aí que eu queria trazer para vocês. Alguma dúvida pode deixar no comentário. E na próxima aula, no próximo vídeo aula, eu vou estar lançando uma lista de exercícios para a galera já ir pegando a prática, valeu? Obrigado aí por acompanhar até o final. Um abraço aí para a galera e bons estudos.